eu gostaria de agradecer a presença do Dr. William Delgado aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder falar para você de um tema muito importante, que é mastologia, as doenças que podem ocorrer na mama e principalmente o câncer de mama. Nós estamos passando pelo mês de outubro e existe uma campanha nacional que é o Outubro Rosa, onde todos os meios de comunicação acabam se unindo e fazendo um trabalho muito bacana para que as mulheres procurem, para que elas ativamente se autoexaminem e realmente passam esses meios de comunicação junto com a população, com os médicos, a integrar um time muito maior na procura, na busca ativa do câncer de mama. Dr. William, muito obrigado pela sua presença, pelo aceite aqui do nosso programa. Tenho certeza que o nosso telespectador vai entender um pouco mais, aprender mais e poder divulgar mais a respeito deste assunto. Obrigado, eu que agradeço, porque, na verdade, a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre a questão do câncer de mama leva isso ao conhecimento das pessoas e tornam cada uma dessas pessoas multiplicadoras, né? Dessa questão que é tão importante dentro do nosso país e no mundo, né? Então, realmente não é uma campanha só nacional, Sim. É uma campanha internacional. Todos os países se unem no outubro justamente para a detecção precoce do câncer de mama. Isso. O Outubro Rosa, na verdade, ele nasceu lá nos Estados Unidos, né? Inicialmente isoladamente, em algumas cidades. E aí, em 90, uma corrida que teve em Nova York, o pessoal da fundação, distribuiu os laços rosa para os corredores e a partir daí, então, a campanha se intensificou. E hoje ela é uma campanha internacional, né? Todos os países aí, o Brasil aderiu, né, à campanha e a gente trabalha bastante nessa questão do outubro para dar uma visão um pouco mais geral em relação ao câncer de mama. Certo. Quando a gente fala em objetivos desta campanha, a mensagem principal que o senhor deixaria para o nosso telespectador, qual é do Outubro Rosa? O câncer de mama assusta muito, né? A palavra câncer de mama e tal. Porém, a mensagem principal é que quando a gente faz a detecção precoce de um tumor, o tratamento é muito menos agressivo e curativo. O objetivo da campanha de Outubro Rosa, internacionalmente, aí, é despertar esse sentido de você fazer a questão da detecção precoce do câncer de mama. A gente não fala em prevenção do câncer de mama, né? Porque, na verdade, a gente acha os tumores pequenos. Mas o objetivo principal do Outubro Rosa é alertar as pessoas para a questão do câncer de mama, fazendo com que elas procurem o diagnóstico e detectem tumores iniciais. O senhor falou que muitas vezes essa divulgação em massa acaba criando multiplicadores. O que esses multiplicadores podem ajudar aí na detecção precoce do câncer de mama? A questão dos multiplicadores, eles funcionam como pessoas que vão contar para o outro, para o amigo ou para o familiar que não teve oportunidade de ouvir, por exemplo, né? Vão contar para o outro quais são os métodos ou as formas que ele tem para se prevenir ou detectar um tumor precoce. Então, quando a gente faz uma palestra ou uma entrevista como essa, o objetivo maior nosso é que as pessoas que ouçam possam passar isso para frente, para que outras pessoas possam ser alertadas. Porque, na verdade, a função nossa é criar uma grande corrente onde se fale muito sobre a questão do câncer de mama e desperte a consciência para buscar realmente o diagnóstico precoce, né? Falando um pouco mais do câncer de mama, ele tem algum sinal, algum sintoma ao qual o nosso telespectador deve se atentar para, no primeiro sinal ou sintoma, procurar um médico? Sim, na verdade, nós temos alguns sinais aí que são principalmente alterações na mama. Então, normalmente, nodulações, então nódulos que surjam na mama e não vão embora. Normalmente, aqueles que vão embora é uma glândula mamária que sofre ação hormonal. Mas os nódulos persistentes, eles devem ser vistos. Então, nodulações, áreas de retração na mama, o mamilo, se o mamilo sempre foi viradinho para fora, de repente ele está entrando, né, está puxando,
pode ser também uma tumoração na mama, áreas de vermelhidão ou abaulamento na mama, são alguns sinais que lembram a questão do câncer de mama e devem ser investigadas. Porém, a gente tem que lembrar que não só os sinais são importantes, às vezes, nas faixas etárias onde o risco é maior, que é dos 50 até os 60 anos, o risco é bem maior, então nessa faixa etária é muito importante os exames complementares, a mamografia, o ultrassom, por quê? Alguns tumores não são ainda palpáveis. Então, nós vamos pegar o tumor antes dele ser palpável através de um exame desse, mamografia ou ultrassom. Então, nem sempre só o exame clínico, né? O exame clínico, no nosso país, ele é ainda importante. Porém, nos países mais desenvolvidos, onde nós temos uma quantidade de mamógrafos, ultrassons, inclusive equipe médica, né? De fácil acesso, na verdade, o exame clínico não é tão estimulado. Porque a ideia que o pessoal tem é que quando você palpa a mama, se não sentir nada, às vezes deixa de ir no médico. Então, os tumores não palpáveis, aqueles iniciais, podem deixar de ser detectados, tá? Sim. Você falou que a partir dos 50 até os 60 anos é a faixa etária mais acometida pelo câncer de mama, William. Mas a partir de que idade a mulher deve se preocupar? Nós temos duas vertentes aí, né? Então, primeira questão é assim, eu tenho antecedente familiar para câncer de mama, então se eu tiver um antecedente de primeiro grau, a mãe ou irmã que teve câncer de mama, eu devo começar 10 anos antes da idade da mãe ou da irmã, tá? Começo 10 anos antes a fazer os exames de mamografia, ultrassom, enfim, né? Agora, se eu não tenho antecedente familiar, nós temos também duas vertentes. A Organização Mundial de Saúde, que preconiza que a gente faça mamografia de rastreio a partir dos 50 anos. Então, dos 50 aos 69 anos, bianual, tá? E a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela fala que nós devemos fazer a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Por que existe essa divergência? Porque a partir dos 50 anos, a glândula mamária, que tem uma densidade muito maior, ela começa a ser substituída por gordura. E aí ela é mais facilmente visível na mamografia. Mas a Sociedade Brasileira coloca antes, por quê? Existe um tipo de câncer de mama que surge por calcificações que elas não aparecem em ultrassom e ela também não é detectada no começo, né? Você só vai detectar quando ela já cresceu um pouco e surgiu um nódulo. E aí, quando nós começamos com 40 anos, a gente tem chance de pegar as mulheres que surge o tumor nessa faixa etária de 40 a 50 anos. Apesar da faixa etária principal ser dos 50 para cima, nós temos muitas pacientes por volta de 30, 35 anos com câncer de mama, e essas pacientes têm um agravante, que normalmente a gente detecta tumores mais avançados, porque não é a faixa etária de se fazer exame. Então, geralmente, você pega tumores mais avançados nessa faixa etária. Você falou de fatores de risco, que um dos principais fatores é a pessoa ter um parente direto de primeira linhagem, mãe ou irmão ou irmã, que tenha câncer de mama. Existem outros fatores também? Sim. O câncer de mama, ele é considerado uma doença multifatorial. Então, o fato de ter um antecedente familiar não quer dizer que vá ter câncer de mama, né? E também o contrário também não é verdadeiro. Mas, na verdade, são vários fatores. A proporção do câncer de mama genético, ela é menor do que o casual, quando a gente pensa no título geral câncer de mama, tá? Então, nós temos vários fatores de risco. Por exemplo, o antecedente familiar de primeiro grau aumenta o risco. Uma mutação genética aumenta muito o risco. Uma mutação genética no gene BRCA1 e BRCA2 aumenta muito o risco, que foi o caso da Angelina Jolie, que fez a cirurgia preventiva, enfim, porque tinha uma alteração genética. Mas, fora isso, nós temos alguns fatores de risco menores, que são a menopausa tardia e a menarca, que é a primeira menstruação, muito cedo, antes dos 12 anos. Essa mulher fica um período de tempo muito maior exposta aos hormônios e isso aumenta um pouco o risco. A própria reposição hormonal, para mulheres que têm um fator de risco aumentado, aumenta também o risco para câncer de mama. Algumas patologias da própria mama,
que são proliferações na mama com certo grau de atipia, são células diferentes das normais, também aumenta o risco para o câncer de mama. Obesidade, sedentarismo, ingestão de bebida alcoólica diária, tudo isso aumenta o nível circulante de hormônios e aumenta o risco para o câncer de mama também. Cigarro também seria? Também, tabagismo também é um fator de risco. Aliás, não só para o câncer de mama, né? Para as outras patologias benignas. É muito comum a gente receber em consultório pacientes com infecções de repetição na mama, porque a nicotina acaba meio que entupindo os ductos da mama. E você acaba tendo um processo de infecção recorrente. E essa infecção é tratada e volta, trata e volta, e a mulher acha que não está resolvendo. Mas enquanto ela não para de fumar, e aí faz uma cirurgia para retirar aquela fístula, não resolve o problema. Então, o problema principal ali é o tabagismo. Bom, muitas vezes, então, você não consegue diagnosticar pela simples palpação, porque tem muito tumor que não é detectado dessa maneira. Qual é o exame que você elege como sendo aquele exame que faz o diagnóstico mais preciso do tumor de mama, do câncer de mama? Ainda hoje, o padrão ouro para a detecção do câncer de mama é a mamografia. Tá? Por quê a mamografia? Porque na mamografia eu pego tanto nódulos quanto calcificações. Como existe câncer por nódulo e por calcificações, eu consigo agrupar no mesmo exame as duas vertentes aí do tumor. Porém, numa mama muito densa, que é a mama jovem, ela tem muita glândula mamária, eu tenho uma dificuldade maior de enxergar esses nódulos. Então, às vezes, eu preciso associar o ultrassom de mamas quando ela é uma densidade muito grande. Então, o ultrassom de mamas, ele, na verdade, ele é um coadjuvante, né? Ele auxilia no diagnóstico do câncer de mama, mas o básico, o padrão ouro, é ainda a mamografia. Uma vez feito esse diagnóstico, tem um tumor de mama, tem um câncer na mama, qual é o próximo passo? Que exame se faz? Se parte para a cirurgia? Existe tratamento clínico para isso? Ou é único e exclusivamente cirúrgico, William? Não, o tratamento do câncer de mama, ele tem vários setores ou várias formas de tratar. A primeira ideia, quando nós temos um câncer de mama, é você fazer uma varredura no corpo para saber se você tem tumor em algum outro lugar ou não, é só na mama. Lembrando que a mama, o tumor de mama, ele dá metástases, que são as raizinhas de tumor, principalmente para pulmão, fígado e ossos. Então a gente faz uma avaliação desses órgãos, estando tudo bem, não tem nada em outro órgão, eu posso começar o tratamento com cirurgia. Agora, se eu tenho essas metástases em outros órgãos, a minha preocupação, na verdade, deixa de ser a mama, ela vem com o todo. Então eu parto para a quimioterapia, porque a quimio, como ela circula no corpo, ela vai pegar essas células tumorais que estão implantando em outros órgãos. E juntamente com esse bloqueio das células periféricas, ela também está agindo na mama, fazendo com que o tumor diminua de tamanho. Uma outra situação é quando eu tenho um tumor muito grande. Às vezes foi detectado um tumor, mas ele é muito grande. Então, para eu operar, eu não consigo dar um padrão ou uma margem de segurança boa. Então, eu também começo com a quimioterapia, diminuo o tumor e aí eu faço a cirurgia em seguida, tá? Essas são as duas formas. Agora, se eu tenho um tumor pequeno, tenho uma mama adequada e dá para operar, a gente prefere operar primeiro. Por quê? Porque a paciente que está em processo de quimioterapia, ela tem uma certa debilidade do sistema imunológico. E para você operar, é muito melhor que a paciente esteja bem, né, imunologicamente falando, clinicamente falando, e a recuperação dela vai ser diferente. Mas, às vezes, não dá. Às vezes, você tem que cuidar do todo, né, e depois pensar na questão ali local. É lógico que esses tratamentos são tratamentos individualizados. Sim. Cada paciente recebe um tratamento de acordo com o tipo de tumor, o tamanho do tumor, se existe ou não existe metástase. No caso da radioterapia, funciona também para tumor de mama? Sim, a rádio ela é um tratamento complementar para a mama e é muito importante. A radioterapia é também um tratamento local, como a cirurgia, né? A radioterapia, ela tem também
pode ser feita uma radioterapia exclusiva, só rádio, sem fazer mais nada, mas isso a gente só faz quando o tumor é muito avançado e, na verdade, nós não temos condição cirúrgica, nem a quimioterapia vai resolver. Então, é um paliativo, tá? Agora, quando eu faço uma cirurgia conservadora da mama, tirei só o quadrante da mama, eu devo fazer radioterapia, porque a ideia da rádio é esterilizar o campo da doença, então é esterilizar a mama. Então, se eu tirei só um quadrante, eu faço a rádio pensando que eu posso ter alguma célula em outro lugar da mama e essa rádio vai bloquear essa célula. Agora, se eu tenho um tumor inicial, por exemplo, eu tenho um tumor que a gente chama in situ, que é inicial muito pequeno, baixo grau, e eu fiz eventualmente uma mastectomia, tirei a mama por questão preventiva, então eu não preciso fazer radioterapia, porque a minha cirurgia já esterilizou todo o campo, tá? E em alguns casos que eu retiro a mama, mas o tumor é muito agressivo, por exemplo, o carcinoma inflamatório, né? Que ele pega a questão dos vasos linfáticos, mesmo tirando a mama, eu também faço a radioterapia. Então é como você disse antes, né? Mesmo no tratamento radioterápico, cada caso é um, você tem que individualizar os casos para que você proporcione uma melhora aí, um tratamento mais adequado. Nós temos algumas instituições, como aqui em Bauru, essa organização que tem aqui, que são Amigas do Peito. Qual é a finalidade desse tipo de associação? Há essas associações, como Amiga do Peito, aqui em Bauru, nós temos em Jaú outros grupos, em várias cidades nós temos esses grupos. São grupos de voluntariados que trabalham em relação, especificamente agora das Amigas do Peito, em relação ao câncer de mama. O objetivo desse grupo é dar uma visão geral para as pessoas sobre a doença e apoio principalmente para aquelas mulheres que estão passando pela doença. Porque muitas vezes a mulher está passando pelo problema e tem alguma outra coisa associada, por exemplo, uma dor em outro lugar e ela fica preocupada se a doença que está voltando ou não. Então, ter um grupo de apoio é muito importante. São pessoas que passaram pelo problema e estão ali bem para mostrar, olha, vai em frente que dá certo, né? E nessa campanha do Outubro Rosa, o grupo Amigas do Peito, ele se mobiliza no sentido de levar informação para as pessoas, através de palestras. Nós tivemos agora, dia 10, a Caminhada pela Vida, né, aqui em Bauru, na Getúlio, e tudo isso é um movimento que traz informação, ele traz observações importantes para que a mulher desperte para isso, né? No sábado passado, a Prefeitura de Bauru fez um mutirão nas unidades básicas de saúde. As Amigas do Peito estiveram junto também, auxiliando, né, na questão do mutirão, e o mutirão eles aproveitaram a deixa, né, e fizeram um mutirão voltados para exame clínico das mamas e aproveitaram a coleta do Papa Nicolau nas unidades de saúde. Então, essas pacientes que fizeram os exames são encaminhadas agora para mamografia. As mamografias alteradas vão direto para a gente lá no SOPC, que é o Serviço de Prevenção do Câncer da Prefeitura de Bauru, e as que têm a mamografia normal voltam para o posto de saúde para a orientação do médico. Então, são esses movimentos que esses grupos de voluntariados procuram fazer. Na verdade, é o despertamento, né, da ideia de encontrar algum tumor pequeno, se você tiver que ter. Existe alguma ajuda financeira para algumas famílias? Porque a gente entende que não são todas as famílias que muitas vezes conseguem verba para deslocamento, ambulância, compra de medicamento. Existe também algo nestas associações que ajudam, amparam financeiramente essas pessoas? Dependendo da associação, sim. O grupo, por exemplo, Amigas do Peito, no início, ele era um grupo informal, até que realmente ele conseguiu um CNPJ, se formalizar e tal. Então, hoje, o grupo tem várias ações e recebe algumas doações também de pessoas em particular, que doam alguma coisa e tal. E essa verba, ela é utilizada também nas campanhas, tá? E ela também é utilizada, às vezes, para alimentação, por exemplo, algumas medicações de pacientes que estão fazendo
quimioterapia precisam de algum suplemento, então a gente consegue esses suplementos e fornece então para essas pessoas, né? A questão da peruca, né? Elas conseguem cabelo, manda fazer peruca e aí as pacientes recebem essas perucas para usar, o lenço, né? As doações de lenço durante esse processo. Tem pessoas que fazem, eu tenho um casal no consultório que me levam bolsinhas feitas de crochê, de tricô, para colocar os drenos, e na época do inverno eles fazem gorrinho para paciente que está fazendo quimioterapia, luva, meia, né? Então, todos esses materiais, eles são revertidos para as pacientes aí que estão passando por isso. Além disso, o grupo tem um processo em relação à parte de psicologia muito grande, né? A gente tem psicólogas, a doutora Luciana Bien faz um trabalho maravilhoso, um projeto que se chama Projeto Fortalecer, que ele abriga não só a paciente, mas a família que está passando pelo câncer de mama. E também a questão da fisioterapia, né? Também temos lá voluntárias fisioterapeutas que fazem todo o processo da drenagem, fisioterapia de membro superior, para minimizar os efeitos tanto da questão da cirurgia quanto da radioterapia também. Não, sem dúvida nenhuma, é um trabalho não só de autoajuda, mas de fortalecimento de todas essas pessoas que estão passando por esse tipo de problema. William, eu acredito que nos últimos 30 anos aí mudaram muitos protocolos para tratamento do câncer, mas também em virtude dos novos medicamentos. Eu lembro que quando eu fazia a faculdade era 5-fluorouracil e tinha mais um ou outro lá e que eram devastadores. Sim. Caía cabelo. Hoje tem muito medicamento quimioterápico que você faz uso até via oral. Hoje nós temos alguns quimioterápicos de via oral e aí mais recentemente a gente tem a questão da imunoterapia também, que vem trazer um sucesso grande no tratamento, né? O que você falou, na época de faculdade era muito comum a gente pegar pacientes com tumores extremamente avançados, né? E a qualidade de vida era muito ruim e o que a gente tinha para oferecer também era muito pouco, né? Hoje a gente consegue tratar tumores precoces e esse tratamento em relação à quimioterapia, à hormonioterapia mudou muito, né? Hoje nós temos medicações muito mais eficazes, com menos efeito colateral, que você consegue fazer com a paciente em casa, né? Com muito menos consequências aí para ela e a família no geral, né? Coisa que nós não conseguiríamos há 30 anos imaginar, né? A pessoa na casa dela fazer um tratamento quimioterápico minimamente invasivo, ou seja, destrutivo, indo diretamente nas células cancerígenas, né? Sim, mesmo a questão cirúrgica, né? Foi um processo evolutivo grande. Antigamente eram as grandes mastectomias e não eram curativas, né? Hoje nós temos cirurgias cada vez mais menores e quando a gente faz uma cirurgia, às vezes grande, é proporcionando cura. Por exemplo, no carcinoma in situ, se você faz uma mastectomia, ele é curativo, sem a necessidade de rádio, nem químio, nada, né? Então, também o olhar é diferente, né? Às vezes nós estamos buscando uma cura mesmo, né? E hoje também as cirurgias de reconstrução de mama são fantásticas. As cirurgias plásticas para isso, o pessoal roda retalho, tira músculo, coloca, fica fantástico, perfeito, né? Sim. O objetivo da cirurgia de reconstrução, ela é dar principalmente um volume para a mama, né? Mas a gente tem percebido que cada vez mais o resultado estético tem ficado muito próximo do normal. É claro que quando a gente fala próximo do normal é porque, assim, o normal mesmo, né, o perfeito, eu falo que só tem um que sabe fazer, né? Lá em cima, né? É isso aí. Mas aqui a gente tenta dar o melhor possível. E hoje tem a questão também da pigmentação da mama. Então o pessoal faz uma areola, mamilo, por exemplo, com uma tatuagem para ser menos invasivo com cirurgias, ou mesmo nas cicatrizes que ficaram, tatuar ramos de flores, por exemplo, que esconde aquela cicatriz, né? Então tem cirurgias assim com esse tipo de trabalho que fica perfeito, né? E dá para a mulher uma qualidade de vida muito boa, né? Devolve a dignidade para ela. É isso aí, eu acho que a palavra maior é essa, a palavra mais correta é essa, trazer de volta a dignidade que muitas vezes uma mastectomia acaba tirando dela. Sim.
William, eu acho que nós falamos aí de uma maneira bastante clara, genérica, falamos de todos os assuntos aí relacionados ao câncer de mama. Mas mesmo assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador neste Outubro Rosa. A mensagem que eu deixo é que cada um de vocês possam levar mesmo essa ideia de conhecimento para as pessoas, para que elas realmente busquem a informação e busquem o tratamento também. Bauru, ele é privilegiado nesse sentido. Nós temos aqui profissionais maravilhosos, tanto em relação à parte de mastologia, quanto em relação à patologia, né? Profissionais de alto gabarito. A nossa patologia, ela consegue diagnóstico acima da literatura mundial. É maravilhoso isso, né? E também o tratamento de quimioterapia, radioterapia. O centro de Bauru, ele é um centro completo em relação à oncologia. Então nós precisamos divulgar isso para que realmente a gente proporcione cada vez mais tratamentos mais adequados com o mínimo de agressão possível. Legal. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. William aqui no nosso estúdio. Ele hoje estava em Jaú, dando aula em Jaú, se prontificou a sair correndo lá da faculdade, vir aqui e poder proporcionar um bate-papo tão bacana, esclarecedor para vocês. Muito obrigado, muito obrigado a você, nosso telespectador, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde. Tchau.